Sempre fui uma pessoa muito reservada. Essa é parte da razão pela qual esperei tanto para publicar esta história. Sinceramente, não consigo pensar em muitas coisas piores do que isso ser atribuído a mim de alguma forma. Mas, recentemente, comecei a pensar, seria uma pena deixar este mundo sem contar. Então aqui vai. Cerca de 10 anos atrás, eu estava viajando sozinho de West Paterson, Nova Jersey, para Fort Worth, Texas. Eu não via meus pais há muito tempo, e essa viagem parecia ter sido mais do que necessária. Em algum lugar no meio do nada, talvez Arkansas ou nos arredores de Oklahoma, meu carro começou a dar problema. Tentei ignorar, na esperança de conseguir passar, mas acabei não tendo escolha a não ser encostar. Não havia muita coisa por perto, apenas árvores, campos abertos e uma longa estrada vazia atrás de mim. Abri o capô e comecei a fuçar, fingindo que sabia o que estava fazendo. Não sabia. Na verdade, eu só estava matando tempo, adiando o inevitável. Eu não tinha AAE, o que piorou a situação, porque eu sabia que um reboque me custaria uma fortuna. Poucos minutos depois, ouvi outro veículo parando atrás de mim. Era uma picape branca comum. Lembro-me de ter notado que ela não tinha placa frontal, ou, se tinha, eu não conseguia ver nenhuma. O motorista desceu. Parecia ter uns 30 e poucos anos, talvez um pouco mais. Desgastado daquele jeito que faz alguém parecer mais velho do que realmente é. Cabelo cacheado, barba longa e desgrenhada e mãos desgastadas pelo trabalho. Sinceramente, ele se parecia um pouco comigo. Mesma constituição física, mesma altura, mesma cor de cabelo. Só que mais grosseiro nas bordas. Ele não perguntou se eu precisava de ajuda. Apenas se aproximou, deu uma olhada rápida no carro e começou a mexer no motor como se soubesse o que estava fazendo. Expliquei o que tinha acontecido e agradeci por ele ter parado. Ele me disse que era mecânico e, pela forma como entrou em ação, acreditei. Depois de 1 ou 2 minutos, ele deu um passo para trás e murmurou algo sobre a necessidade de um medidor de compressão. Disse que, sem ele, o carro não pegaria. Então, olhou para a caminhonete e disse que seu amigo, também mecânico, talvez pudesse trazer um. Eu não tinha a mínima ideia do que era um testador de compressão, mas ele parecia convincente. Ele pegou o celular para fazer a ligação, olhou para a tela por alguns segundos e disse que estava sem bateria. Foi então que pediu meu celular emprestado. Eu nem hesitei. Entreguei a ele sem pensar 2 vezes. Mas, assim que ele pegou com uma das mãos, enfiou a mão no bolso da jaqueta com a outra e sacou uma arma. Ele não disse muita coisa. Só me disse para sentar no acostamento e não tentar nenhuma besteira. Isso aconteceu em abril de 1996, mas me lembro como se fosse ontem. Eu tinha acabado de sair do treinamento básico, tinha 24 anos e estava alocado em uma base aérea em San Angelo, Texas. Meus melhores amigos na base eram Sebas e Kay. Éramos inseparáveis naquela época. Num fim de semana decidimos fazer uma viagem de carro até Austin, dar uma pausa da vida na base. Kay dirigiu e pegamos a estrada em seu SUV. Cerca de 1 hora depois, Sebas notou um Tahoe preto que havia saído do acostamento e começou a nos seguir. A princípio, não demos importância, mas quando Kay mudou de faixa, ele nos seguiu. Ela fez de novo. Ele nos seguiu. Então as luzes piscaram. Era um SUV sem placa. Pensamos que estávamos sendo parados por um policial disfarçado. Mas o cara que saiu não era um policial comum. Traje tático todo preto, sem distintivo visível, sem crachá. A única coisa era um remendo no braço. Mas não conseguia entender o que dizia. Ele também não agiu como policial. Ficou parado atrás do carro, observando o carro, espiando pelas janelas, lendo os adesivos da Kay. Sebas abaixou o vidro e perguntou o que estava acontecendo. O homem não respondeu. Ele finalmente se aproximou da janela de Kay, pediu a carteira de motorista
e então desapareceu de volta para o carro. Por um longo tempo. Finalmente, ele voltou, com outros 2 homens. Meu coração estava disparado. O cara perguntou a Kay se o pai dela estava no exército, por causa do adesivo no para-choque dela. Ela riu e disse: "Não, eu sou o militar, eles também", apontando para Sebas e para mim. No momento em que ela disse isso, tudo mudou. Os homens ficaram tensos. O primeiro cara simplesmente devolveu a carteira dela, disse para ela ter cuidado, e eles foram embora, sem explicação. Simplesmente sumiram. Ficamos abalados, mas seguimos em frente. Austin foi ótimo, e quando voltamos para a base, já tínhamos quase esquecido do encontro. Uma semana depois, a notícia chegou. Um casal havia sido encontrado assassinado, jogado em uma vala nos arredores de San Angelo. O carro deles? Um Tahoe preto, roubado, abandonado perto da cena do crime. Ainda penso naquele dia. Se a Kay não tivesse aquele adesivo no para-choque, se ela não tivesse dito que éramos militares, poderíamos ter sido os próximos. Eu estudo em uma pequena UC na Califórnia. Nada parecida com campos gigantescos como Berkeley ou Santa Bárbara. Mas todos os anos, lugares como a UCSB dão festas gigantescas. Deltopia, por exemplo. Pense nisso como um dia de caos, onde estudantes de toda a Califórnia se reúnem para festejar. Nunca gostei muito dessas cenas, mas era meu último ano. Quando meus amigos, Hunter, Damon, Benjamin e Arman, me convidaram para a Deltopia, pensei: por que não? Um último viva. Fomos até lá naquela sexta-feira, véspera do evento principal. O carro estava lotado, a vibe estava boa, e mesmo apertado, conseguimos. Depois de lutar para encontrar vaga, Hunter conseguiu convencer uma garota da Irmandade a nos deixar usar a vaga dela. Uma jogada lendária. Ficamos na casa da irmã da Hunter. Uma bênção total durante a Deltopia, onde ter um chão para dormir é tudo de bom. Ela e as colegas de quarto estavam super tranquilas. Festejamos naquela noite, só nos aquecendo para o grande dia. Mas há um detalhe que mudou tudo. O amigo de Hunter, Amir. Digo amigo levianamente porque Amir era muito inseguro, barulhento, ávido por atenção, sempre tentando se meter em grupos dos quais não fazia parte. Ele já tinha feito coisas suspeitas no passado, mas nenhum de nós esperava por isso. Nunca convidamos o Amir para a Deltopia. Nunca sequer mencionamos isso. Mas lá estava ele. Uma hora depois de nos instalarmos, parado do lado de fora da loja de bebidas, como se estivesse nos esperando. Ele simplesmente nos acompanhou como se nada estivesse acontecendo. Hunter estava visivelmente irritado, mas Amir era implacável. Ele se esgueirou para dentro do apartamento, disse à irmã de Hunter: "Vou ficar aqui", e agiu como se fizesse parte do grupo. Quando Hunter o mandou sair, a discussão se transformou em uma discussão de 20 minutos do lado de fora da porta, até que Amir finalmente foi embora. Aquilo deveria ter sido o fim, mas não foi. No dia seguinte, enquanto relaxávamos depois da festa, um dos nossos amigos, Ryland, olhou o celular despreocupadamente e congelou. Amir estava compartilhando sua localização com ele, e seu ponto azul estava bem em cima de nós. A gente se assustou, mas assim que percebemos, o ponto começou a se afastar. Rápido. Foi como se ele estivesse nos observando e foi embora. Nós ignoramos, pensando que era apenas mais uma das palhaçadas estranhas de Amir. Naquela noite, enquanto estávamos desmaiados após um longo dia de festa, acordei. Já passava da meia-noite e ouvi vidro se estilhaçando na sala de estar. Meu coração disparou. Peguei uma garrafa de vinho vazia e caminhei na ponta dos pés em direção ao barulho. A porta de correr de vidro estava quebrada. Uma pedra enorme jazia no meio do chão. Foi então que eu vi a maçaneta da porta do armário se mexendo. Tinha alguém lá dentro. Eu estava prestes a abrir a porta, quando algo no meu íntimo me disse para não fazer isso. Acordei Hunter e, juntos,
Verificamos. A porta do armário estava aberta. Nada de Amir. Mas então Hunter estendeu a mão e tirou uma faca de cozinha. Amir estava escondido ali, esperando. Ele poderia ter me matado. Chamamos a polícia, mas eles só fizeram um boletim de ocorrência. O Amir desapareceu. Ele bloqueou todos nós. Sumiu do mapa. Até hoje não consigo parar de pensar nisso. Amir sabia onde morávamos. Ele poderia voltar a qualquer momento. E isso me apavora.